Fala, meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a parte de quebra de ligação. Então, na última aula a gente entendeu os tipos de quebra, que é onde eu tenho uma homólise ou heterólise, ou uma quebra homolítica e heterolítica, e a gente vai ver hoje os tipos de reagentes que são produzidos por essas reações. Então, quando você tem a formação dessas reações, você vai ter alguns tipos de reagentes, alguns tipos de elementos. Então, a gente vai ver que existem os radicais livres, os agentes nucleofílicos e os agentes eletrofílicos. E eles que são a base das reações orgânicas. Vamos lá. Aí, quando a gente olha para os agentes, para os tipos de reagentes nas reações químicas, a gente tem que olhar além do tipo de reação. A reação pode ser homolítica ou heterolítica. Mas os reagentes, ou seja, aqueles que estão trabalhando, que vão reagir, eles podem ser classificados de três maneiras, como radicais livres, agentes nucleófilos ou eletrófilos. Então vamos ver devagarzinho cada um deles. O primeiro são os radicais livres, que a gente acabou de falar. Então, o radical livre ele é o produto da quebra homolítica, ou seja, quando cada um fica com seus elétrons. Esse radical livre ele é muito reativo, pessoal. Então, quando você tem um radical livre, ele é extremamente reativo. E essa reatividade ela pode causar diversos efeitos em sistemas biológicos, por exemplo, no nosso corpo. Então, quando eu tenho o meu corpo, eu posso ter tantos efeitos positivos, como, por exemplo, imunidade, quando esses radicais livres quebram algum tipo de corpo estranho que está no nosso corpo, ajudam na cicatrização, ajudam na apoptose, que seria a parte de quebra de células. Mas também você tem os efeitos negativos desses radicais livres. Por exemplo, o envelhecimento. Então, o maior responsável por nós envelhecermos é o oxigênio. Esse oxigênio que tem um elétronzinho livre, o que acontece? Ele vai querer reagir com alguém. Então, ele vai fazer o quê? Normalmente ele está com uma hidroxila, né? Ele é formado por uma hidroxila, e esse elétronzinho que pode estar com a hidroxila ou sozinho, que é mais difícil, o que acontece? Ele vai se ligar às células, e quando ele se liga às células, ele começa a oxidar as células, e o processo de oxidação das células é o que? É o envelhecimento. Então você pode ter mutações de DNA, você pode ter destruição de membranas lipídicas, que é nossas membranas na parede celular, você pode ter algumas doenças. Então, esses radicais livres eles são bons em certo aspecto, mas em excesso eles começam a desgastar nosso corpo. E existem alguns produtos que ajudam a retirar esses radicais livres, que são chamados de antioxidantes. Então, diversos alimentos ajudam a combater esses radicais livres. Por exemplo, o mamão, a couve, o brócolis. A gente tem vários componentes que são antioxidantes. E esse componente antioxidante, o que ele faz? Ao invés do radical livre roubar elétrons de uma célula saudável, o antioxidante tira os elétrons dele e dá para esse radical livre. E no momento que o radical livre pega o elétron do antioxidante, ele fica estável. Então é por isso que é importante a gente se alimentar com muitas verduras e legumes, porque a gente tem várias propriedades antioxidantes. Beleza? O segundo tipo de reagente que a gente tem, além do radical livre, depois dele, são os agentes eletrófilos. Os agentes eletrófilos são agentes que são produzidos pela quebra eletrolítica. Então, quando você tem uma quebra que é heterolítica, o que acontece? Você está dividindo diferente.
Então, geralmente, esses agentes eletrófilos, eles estão precisando de elétrons. Por isso, eletro quer dizer elétrons e filo quer dizer afinidade. Então, geralmente são cátions que precisam de elétrons. E o terceiro tipo são os agentes nucleófilos. Núcleo vem de núcleo mesmo, o centro do átomo. E filo, o que acontece? O filo, ele vem de filia, que vem afinidade. Então são agentes que precisam de partes positivas. Então geralmente são compostos que têm elétrons sobrando. Então na quebra heterolítica ele ficou com os elétrons. Então ele quer alguém positivo para poder se ligar com esses elétrons. Então o agente eletrofílico, olha só, o eletrófilo, o que acontece? A gente tem o quê? Eletro, que vem dos elétrons, e filia, que quer dizer afinidade. Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de agente, você tem íons que são deficientes em elétrons, ou seja, que eles querem elétrons, eles precisam de elétrons. Como eles estão buscando elétrons, esses materiais são classificados como ácidos de Lewis. Então, geralmente, eles fazem o que? Eles precisam de elétrons, então eles têm uma carga positiva. Essa carga positiva ela é atraída por uma quantidade a mais de elétrons. Então, aqui, quando eu tenho uma reação de um eletrófilo, ou seja, o agente eletrofílico, e um substrato, que é alguém que ele quer reagir, a gente chama esse tipo de reação eletrofílica. Então, um agente eletrófilo, que é aquele que quer elétrons, promove uma reação eletrofílica. E existem diversos componentes que são agentes eletrófilos. Por exemplo, o H+, que é o hidrogênio, o Br+, o metil. Então, olha aqui, por exemplo, o metil. O metil, ele perdeu elétrons, a gente chama de carbocátion, tá? Isso aqui é chamado de carbocátions. O que é isso? São compostos com carbono que perderam elétrons e têm uma carga positiva. Então esse CH3 ele está precisando de elétrons, ele está com uma carga positiva ali. Ou então, por exemplo, aqui ó, CH3, CH2, Cl. O que acontece? O Cl é muito eletronegativo. Então ele pega os elétrons e puxa para ele. Então ele fica com uma carga o quê? Parcial negativa. Esse carboninho, como se afastou dos elétrons, ele vai ter o quê? Uma carga parcial positiva. Então ele está mais afastado, então ele quer elétrons. Então ele consegue fazer o quê? Uma reação eletrofílica. Quando eu tenho o contrário, um cara que tem elétrons, um cara que possui excesso de elétrons, a gente chama de agente nucleófilo. Então, ó, núcleo vem de núcleo mesmo, tá? Núcleo vem da ideia do núcleo atômico. E quando você tem filo, o que acontece? Esse filo, ele vem de afinidade. Então, é alguém que está querendo cargas positivas. Então, ele tem excesso de elétrons e ele quer doar esses elétrons. Por isso, esses componentes são classificados como bases de Lewis, que são agentes que querem doar elétrons. E quando eu tenho uma reação de um agente nucleófilo e um certo substrato, isso é chamado de reação nucleofílica. Então, toda vez que eu tenho um agente nucleófilo e vai reagir, isso é chamado de reação nucleofílica. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o OH-, a hidroxila, ela tem uma carga negativa, ela tem muitos elétrons. O cianeto, o cloreto, então a gente tem o quê? Cargas negativas. O carbânion é justamente o contrário do carbocátion. Então, carb vem do carbono e ânion vem de carga negativa.
Então é sempre quando eu tenho um carboninho com uma carga negativa. Então olha aqui, ó, eu tenho um CH3, CH2O. O que aconteceu aqui? Esse O está com muita carga negativa. Ele precisa liberar. Então o que ele faz? Ele vai reagir com alguém que seja mais positivo. Beleza? Aqui, ó, mesma coisa. CH3, CH2OH. Então a gente vai puxar parte dos elétrons para cá e o que acontece? Os elétronzinhos vão ficar mais concentrados nesse oxigênio. Ele não vai ter tanta força para roubar a galera e arrancar, mas ele vai criar o quê? Ele vai criar uma superfície com muitos elétrons para reagir. Nesse caso aqui, olha, eu já tenho um carbânion. O carbânion, o que acontece? Eu tenho uma carga negativa. Então esse carbono ele está com uma carga negativa e ele quer reagir, ele quer dar essa carga negativa para alguém. Então nesse caso a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma ligação chamada de organometálico, onde a gente tem um sódio, que é positivo, ligado com um carbono negativo. Beleza? Então só para a gente entender, olha só. Eu tenho, por exemplo, um nucleófilo, que é alguém que tem elétrons sobrando, tá? Ele vai atacar um eletrófilo, que é alguém que quer elétrons. Então o que vai acontecer? O nucleófilo, que precisa de cargas positivas, vai atacar um eletrófilo que precisa de cargas negativas. Então eles vão reagir. Então eu posso representar desta maneira, tá? Ou então, a gente pode representar assim, ó, um eletrófilo e um nucleófilo. Eu posso botar os eletrõezinhos e fazer a minha ligação. Então, esse nucleófilo ele pode atacar tanto duplas ligações, ou ele pode atacar um carbocátion. Então, eu tenho várias possibilidades de reações nucleofílicas. Beleza? Vou fazer um exercíciozinho aqui para fechar. Considere os seguintes tipos de reações. Então, olha, pessoal, vamos entender aqui. O que está acontecendo nesse primeiro caso? Então, olha, eu tenho dois P's que estão quebrando e formando o quê? Radicais livres. Mesma coisa aqui, olha. Mesma coisa nesse segundo. Eu estou quebrando e formando dois radicais livres. Então, aqui eu tenho reações homolíticas. Então tem uma homólise. Já aqui nesse terceiro caso, o que acontece? Quando eu quebro, o elétron, o par de elétrons está indo para quem? Para o S. E eu estou ficando com o S negativo e o T positivo. Então aqui eu tenho uma heterólise. Então eu tenho alguém que está ganhando elétrons e alguém que está perdendo. Aí ele fala assim para mim: qual é a espécie mais apropriada para reagir com um íon abaixo? Então, olha, eu tenho um carbocátion. Esse carbocátion, ele é o que? Ele é positivo. Se ele é positivo, ele quer elétrons. Logo, ele é chamado de eletrófilo. Então, ele quer alguém que seja negativo. E quem é que é negativo que pode reagir com ele? No caso, é quem tem carga negativa. Ou seja, o S-. Beleza? 2. Nas reações orgânicas, a hidroxila tende a funcionar como? Então, olha, OH-. O que acontece? Eu tenho alguém que tenha muitos elétrons. Se eu estou negativo, se eu tenho carga negativa, o que acontece? Eu quero alguém positivo. Então, eu posso ser um nucleófilo. Se eu sou um nucleófilo, eu quero alguém positivo. Eu quero um núcleo. E além disso, o que acontece? Se eu tenho elétrons sobrando, eu posso servir também como uma base de Lewis. Já que eu tenho elétrons sobrando, sou uma base de Lewis. Então vamos olhar aqui. Olha, eu sou negativo. Eu quero parte positiva. Então a gente já tira eletrófilo.
Reagente nucleófilo, verdadeiro. Radical livre, não, porque ele tem carga. Base de arrênios, pessoal, o OH- ele não é uma base de arrênios, tá? A base de arrênios seria se ele tivesse ligado a alguém. Então, por exemplo, o NaOH, agora sim, quando eu jogo em água, ele vai liberar o OH-. Então, isso aqui é uma base de arrênios. Base de arrênios. Então, para ser a de arrênios, eu preciso liberar o OH. Como o OH já está livre, não pode ser arrênios. E também não pode funcionar como solvente, porque você não encontra só OH. Você vai encontrar uma mistura de OH- com OH+. Então, a única resposta que a gente tem é um reagente nucleófilo. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje, a gente viu os agentes que promovem as reações orgânicas. Então, vimos que podem ocorrer radicais orgânicos, que são os radicais livres. Podem ocorrer os agentes nucleofílicos, que têm excesso de elétrons e querem alguém positivo, um núcleo. E os agentes eletrofílicos, que têm excesso de cargas positivas e querem elétrons. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!